Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Como podem ver pelo título, hoje trago-vos mais uma opinião de um livro de um autor português. Trago então O Vício dos Livros de Afonso Cruz. É pequenino, capa rija e eu acho que a Companhia das Letras está mesmo a apostar bem com estes livros pequeninos, porque tudo o que seja livrólico adora estas coisas. Eu não sabia do que é que se tratava, eu pensava que era uma história, eu pensava que era tudo mais, já estava a fazer grandes bonecos na minha cabeça. Eu decidi ler este livro durante as minhas férias, em setembro, e li no comboio. Eu disse para comigo mesmo, é pequenino, vou despachá-lo num instante, mas eu deliciei-me com as histórias que aqui estão. Isto não é bem isto não tem história. Isto é um diário intimista de Afonso Cruz. Ele tem pequenos relatos, pequenas histórias que partilha com os seus leitores. O que ele nos quer realmente mostrar é que, tal como nós, ele também é um leitor antes de ser um escritor. Ele partilha connosco muitas histórias e eu confesso que há textos que quem me dera a mim ter escrito isto. Eu vou ler sim umas certas passagens porque eu não tenho muito mais a dizer-vos, eu não posso-vos dar uma sinopse deste livro. Para mim isto é um diário intimista de um autor que antes de ser autor é leitor também, como nós. Apresenta-nos histórias emotivas, histórias recheadas de amor, histórias de tristeza, histórias de partilha de momentos da sua vida. Há duas histórias que eu gostei neste livro. Há a história do presidiário, que eu não vou ler. Se querem saber do que é que se trata, terão que ler. E a última história para mim partiu o meu coração, que é a história do livro do avô dele. É a última história do livro, para quem quiser já vá a uma livraria ler as últimas páginas, é com isso que nós podemos contar, com um livro com memórias, partilhas de memórias, e esta do avô. E talvez seja por isso que Afonso Cruz tenha escrito este livro, para partilhar connosco memórias felizes. É um livro pequeno, é um livro recheado de livros, porque ele vai mostrando, vai dizendo alguns livros que ele já leu e o que é que esses livros lhe transmitiram, e eu agora vou ler algumas passagens do livro para vos captar, para captar a vossa atenção. Eu vou ler o texto, um excerto do texto A Morte perante os Livros, fica sempre. É que a morte também é leitora, por isso aconselha que andem sempre com o livro na mão, porque quando a morte chega e vê o livro, espreita para ver o que estamos a ler, tal como eu faço no autocarro, e distrai-se. Vou ler uma passagem do texto, Liberdade. Caminhei pelo centro da cidade com uma escritora, bastante famosa no mundo árabe, que havia conhecido dias antes e que, ao contrário da esmagadora maioria das mulheres suas conterrâneas, usava calças e os cabelos destapados. Passámos por uma loja que tinha roupas penduradas à porta. Ela apontou para essas roupas, daquelas que tapam todo o corpo, e disse: eu já fui uma mulher destas. Tinha sido casada durante mais de uma década com um homem de uma família muito conservadora. Teve 2 filhos e depois divorciou-se. O que é que aconteceu? Perguntei eu. E ela respondeu que se libertou. Como? Insisti. Comecei a ler e libertei-me. Depois, eu vou só ler mais uma. É só a sinopse. Vocês, se forem a uma livraria, é claro que vão conseguir ler a sinopse, mas achei isto tão delicioso. Na biblioteca de Faraó Ramsés II estava escrito por cima da porta de entrada: Casa para a Terapia da Alma. É o mais antigo mote bibliotecário. De facto, os livros completam-nos e oferecem-nos múltiplas vidas. São seres pacientes e generosos, imóveis nas suas prateleiras, com uma espantosa resignação. Podem esperar décadas ou séculos por um leitor. É isto que vocês podem esperar deste pequeno livro, que é uma delícia, e que eu me esqueci de o levar para a Feira do Livro para o Sr. Afonso poder o autografar. São pequenos textos que eu tenho uma certa inveja de não ter escrito alguns. E aqueles que eu vos mostrei, que eu acabei aqui por ler, tocaram-me de certa forma e gostei imenso. E como disse, tenho uma certa inveja de não ter sido eu a escrever. Quem me dera a mim ter essa capacidade. E é um livro tão fofinho, tão simples, que nos deixa pedir mais. Eu tenho a sensação que o Afonso há de nos presentear com mais livros deste tipo. É um livrinho tão pequenino, ele apresenta-nos sempre estas coisas tão bonitas, que por acaso é ele próprio que faz as ilustrações dos livros. Nota-se que até as imagens são pensadas e feitas para cada texto. E é assim, eu não tenho mais nada a dizer-vos. Esta é a minha opinião do livro Vício dos Livros de Afonso Cruz. Deliciei-me. É um livro que eu quero um autógrafo.
como é óbvio. E é mais um autor português dos quais eu gosto imenso e pelos quais eu perco a cabeça, e quando sai novidade, lá vou eu, quando não tenho juízo, quando perco a cabeça, e é o que dá trabalhar ao pé de uma livraria. Por isso, eu não tenho mais nada a dizer-vos. Espero-vos no próximo vídeo e digam-me aqui nos comentários se já o leram, qual a vossa opinião, e não tenho mais nada a dizer-vos. Boas leituras. Tchau!